Olá, crianças! Bom dia para você! Estamos começando o segundo dia da nossa história, que está incrível essa semana. Estamos falando sobre o tema Uma Igreja Barulhenta. E eu perguntei para vocês ontem se a igreja de vocês é barulhenta ou não. E aí? É barulhenta ou não? A minha igreja não é muito barulhenta não, hein? Vamos ao desafio dessa semana. Essa semana nós temos desafios de decorar o versinho de Levítico 26, 2. Eu ainda não decorei, mas a gente tem até sexta-feira para decorar. Vamos lá? Diz assim, ó. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Olha, agora eu acho que você está entendendo mais o que significa esse verso, né? Conhecendo um pouco da história dessa semana que eu contei ontem. E o que eu vou contar hoje você vai entender exatamente. Então o versinho diz, guardem os meus sábados, reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Levítico 26, 2. É um versinho um pouquinho mais difícil do que o da semana passada, mas você vai chegar na sexta-feira com ele na ponta da língua, decoradinho, porque você consegue. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre essa igreja barulhenta que Jesus encontrou quando ele foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa junto com os israelitas. E aí? Ontem nós vimos que Jesus ficou muito triste com tudo aquilo que estava acontecendo. E ele tomou uma decisão. E eu perguntei para vocês o que Jesus fez. Vamos descobrir? Bom, depois que Jesus ele viu toda aquela feira de animais, aquela barulhada, aquela sujeira, aquela bagunça, ele pensou, isso não pode estar acontecendo no pátio da igreja. Imagina se você fosse na igreja, visitar uma igreja que não seja a sua ou uma outra, e você chegasse lá e visse coelho, passarinho, galinha, pato, pombos, cachorro, gato. Eita, ia ser uma confusão, não é não? Ia ser muito triste e vergonhoso. Que bagunça, que fedor, não ia ser legal não. E os responsáveis por manter a organização do pátio da igreja e da igreja eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram como se fossem os pastores de hoje. Então toda vez que eu falar sacerdote, entenda que é como se fosse o pastor, tá bom? E eles permitiam que os comerciantes levassem os animais para vender, porque eles ganhavam um troquinho e ele estava lá no meio deles, tá? Porque se eles vendiam um pombo por R$10, pelo menos uma parte daquele dinheiro, digamos que R$4, era do sacerdote, entendeu? Então eles permitiam isso. E era mais um zoológico no pátio da igreja do que qualquer outra coisa. Jesus não poderia tolerar essa falta de respeito com as coisas de Deus, né? A gente não pode tolerar isso não. As coisas de Deus têm que ser feitas com organização, com ordem, com reverência, não é mesmo? Então Jesus pegou uma corda. Sabe corda de amarrar as coisas assim? Transformou essa corda num chicote. Você já viu o chicote que as pessoas usam quando andam a cavalo? Tipo isso. Transformou isso num chicote, colocou na sua mão e ele parou nas escadas do templo, como se fosse aqui, ó. Digamos que na porta do templo tivesse escadas. Ele parou ali na escada do templo e encarou as pessoas, sabe? Ele ficou assim, olhando as pessoas, igual eu tô olhando assim pra você. Quando ele encarou as pessoas, olha, as pessoas ficaram incomodadas. Elas ficaram pensativas. Tem alguma coisa de errado aqui. Elas começaram a ficar meio que... porque Jesus tinha poder. O olhar dele era diferente, não era meu olhar assim. O olhar dele era um olhar, sabe, de autoridade. E o rosto dele brilhava naquele momento. Então as pessoas, naquele instante, ficaram em silêncio. Parou aquela confusão. Como se Jesus tivesse falado alguma coisa, mas ele não falou. Ele só olhou. Só isso. E então, depois que parou a confusão, Jesus falou com uma voz forte, sabe? Como se fosse... lembra quando
Deus deu a Moisés os mandamentos e que a voz dele foi como se fosse um trovão assim para as pessoas. Então foi exatamente assim que aconteceu com Jesus. E aí Jesus disse assim, ó, tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado, uma feira. E lentamente ele desceu os degraus da igreja, aqui ó, desceu os degraus da igreja. E com aquele chicote que ele estava na mão, ele ergueu o chicote e ele bateu nas mesas dos comerciantes. Eu não trouxe um chicote aqui, porque se eu batesse aqui ia fazer um maior barulhão, né? Bom, ele bateu aquela corda nas mesas. Jesus jamais bateria em uma pessoa. É por isso que a gente não pode bater nos nossos amiguinhos, irmãozinhos, em ninguém. Mas ele bateu nas mesas. E aí caiu a vasilha com as moedas no chão e tudo mais. Mas ninguém se atreveu nem para se abaixar para pegar as moedas. Os vendedores pegaram suas ovelhas, seus bois, seus pombos, seus animais e saíram dali. E os sacerdotes e compradores ficaram com medo. E o que Jesus disse para eles no dia de sábado? Falaram para eles assim, vocês vêm aqui achando que isso é um dia qualquer? Primeiro que é o pátio da igreja, depois que é dia de sábado, fazer um negócio desse? Se Jesus fosse a sua igreja, ele veria reverência ou irreverência? O que você acha? Eles não poderiam fazer aquilo ali naqueles dias de conferência, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Jesus achou aquilo horrível. Bom, crianças, nós precisamos respeitar a casa de Deus, porque Deus não tolera a falta de respeito. Então, vamos pensar. Ficar conversando o tempo todo com seu amiguinho dentro da igreja é reverência ou irreverência? Imagina Jesus olhando para você, conversando com seu amiguinho dentro da igreja. Como que ele vai olhar para você? Com um olhar de amor e de alegria, feliz com a sua ação? Ou ele vai olhar com você com um olhar de que não está certo isso? O que você acha? Exatamente, ele vai olhar para você com autoridade para te mostrar que não está certo. Então, todas as vezes que você estiver fazendo alguma irreverência dentro da igreja, lembre-se, Jesus está me olhando com amor, mas me dizendo que isso não está certo. Tá bom? Bom, amanhã nós vamos descobrir o que aconteceu com as pessoas pobres que também estavam no pátio. Lembram delas? Vamos descobrir amanhã. Ó, super beijo, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.